Como é que tá, jovem? Tudo certo? Meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu quero apresentar uma dica muito legal de fotomanipulação ou de pintura digital para você trazer um maior volume aí nas transições de profundidade da sua ilustração ou da sua fotomanipulação, tá? Então observe o seguinte, bem depois que eu concluir essa ilustração eu tive essa ideia de trazer essa aula e você pode observar que é possível ver uma distância e uma separação dos planos aqui, tá? Então a gente teria esse plano principal, aqui a gente tem uma separação daqui do fundo, aqui a gente tem outra separação e aqui mais outra, observa que vai ficando mais claro ali e vai dando esse volume. Então vou mostrar como é que a gente pode criar esses relevos aí, tá? Então aqui seria o seguinte, vou desabilitar o olhinho e a gente vai voltar lá para um ponto antes de eu fazer diversos ajustes na minha imagem. Olha só, aqui eu não tinha colocado as luzes, tá? Tinha vários ajustes aí para fazer e lá embaixo, aqui no começo, eu havia deixado separado aqui, olha só a diferença que dá ali, ó. Como parece que está mais chapado essa transição dos tons. Aqui bem depois de eu fazer os ajustes, ó, e antes. Então o que seria isso aqui? Eu fiz um ajuste até aqui na questão do muro, mas enfim, vamos focar aqui nas luzes, tá? Aqui o que seria, qual seria a sacada que eu quero apresentar? Se você, por exemplo, vou até criar camadas novas aqui. Para a gente criar uma separação maior, eu vou pegar mais ou menos esse tom aqui do céu, tá? Esse tom do céu, um pincel aqui com a dureza bem suave. E eu quero separar primeiro todo esse plano frontal aqui, tudo isso aqui daquele fundo, tá? Então para gerar essa separação, eu poderia fazer isso aqui que eu vou mostrar, ó. Criar, por exemplo, esses raios de luz atrás desse telhado, tá? Esses raios de luz que passam aqui, ó, e invadem um pouco essa região, tá? Dependendo, eu posso jogar até um pouco dessa luz acima da camada dessa árvore. Eu poderia jogar um pouquinho até aqui em cima, assim, ó, para criar esse volume. E aí, para dar o charme, a gente poderia, por exemplo, trocar o modo de mesclagem aqui, por exemplo, para Screen, e a gente tira bastante dessa opacidade. Olha só o raio de sol ali, a força que a gente criou. Como eu criei dois, eu criei um outro lá em cima. Posso trocar o modo dele também. Você pode utilizar duas de soft light, tá? Fica bem legal isso aí. Então olha só o raio de luz ali que a gente criou. E aí para fazer uma outra separação, eu poderia vir, por exemplo, que seria aqui, por exemplo, e fazer a segunda, ó, a segunda separação. E aí eu troco para Screen também e tiro um tanto bom da opacidade. Olha lá que legal. Você dá mais distância, tá? Então criando essa distância, isso aqui muda tudo na sua ilustração, porque você cria um volume maior. Então olha aí que legal, sem e com esses volumes, olha lá, a distância ali parece que está mais longe agora, porque isso aqui é natural, ocorre, isso aqui é na atmosfera mesmo. Então eu recomendo você trabalhar com esse tipo de ajuste para criar aí mais relevo e mais distância. Um outro cenário aqui com degradê aqui, coisa bem simples mesmo. Então suponhamos que eu tenha essas montanhas aqui, essas cadeias de montanhas, tá? Então aqui seria, vamos colocar aqui a base do fundo, tá? Fundo, montanhas 3, montanha 2, montanha 1. Então 1, essa da frente, 2, essa do meio, 3, essas duas de trás, tá? Vou colocar 3 e 4. Que a gente interpreta essa profundidade, tá? De acordo aqui com os números. Então aqui seria o seguinte, se eu pego, por exemplo, esse tom aqui do céu, talvez mais saturado ou bem clarinho assim, e crio uma nova camada, para eu já simular uma maior distância aqui, se eu, por exemplo, só passo aqui, ó, olha só, eu já crio uma separação aqui, venho aqui entre a 3 e a 4 e crio outra dessa. Vou deixar essas montanhas um pouco mais escuras para ter uma separação melhor aqui desses tons, que você vai ver como é que fica legal. Olha só deixei elas aqui mais escuras e observa como a distância agora mudou totalmente. Eu deixei de trás mais escuras, ó, e fiz essa transição aqui com essa atmosfera, tá? Então isso aqui muda tudo e dá um volume, dá uma distância muito mais coerente. Você vai criando aí uma profundidade bem mais legal aí para sua composição. Então recomendo muito você explorar esse tipo de coisa, que você traz até um realismo maior, tá? Você gera esse volume aí e a imagem fica mais coerente. Então espero que tenha sido útil, uma dica simples, mas que faz um diferencial enorme, tá? Seja em ilustração e fotomanipulação. Valeu demais, brigadão, sucesso!